Fala galera, tranquilo, beleza? Bora começar mais uma incrível aula de matemática, aula 1, curiosidades sobre os números naturais, sequência 3, resolver desafios matemáticos, volume 2 do Aprender Sempre. Então já sabe, né? Deixa aquele likezinho, se inscreve no canal se você é novo aqui, seja muito bem-vindo e bora começar. O que vamos aprender? Nestas duas aulas vamos ler, escrever, comparar e decompor números naturais e interpretar dados apresentados em tabelas. Número 1. A professora Silvana escreveu alguns números na lousa. Analise-o e responda as questões a seguir. Letra A. Dos números que estão escritos na lousa, qual é o maior número e o menor número? Então temos duas perguntas para responder. Olha só, duas interrogações, duas perguntas diferentes. Tá certo? Então bora lá identificar o maior número e depois vamos identificar o menor número. Então, para encontrar o maior número, o que a gente tem que observar? Tem várias formas que a gente pode ver, né? Primeiramente, a gente pode separar pelas ordens e pelas classes. Lembra? Número de primeira ordem, depois número de segunda. Eu vou trocar a cor da minha caneta para ficar melhor de vocês verem na lousa. Então, vamos lá. Número de primeira ordem, depois tem de segunda ordem, terceira ordem. Então, aqui nesses três primeiros, eu já formei a classe das unidades simples. Depois eu entro na classe dos milhares, que eu tenho só aqui, ó, a unidade de milhar. Então eu posso observar dessa forma. Então aqui eu já tenho 4 ordens. Vamos ver outro, ó. Aqui eu tenho 3, então são as unidades simples. E aqui eu tenho 3, são as unidades de milhar. Então eu sei que eu tenho as unidades de milhar completas, tá? Então eu tenho duas classes completas, olha só, milhares e unidades simples. Muito bem. E agora aqui eu tenho unidade simples e milhar, só que o milhar, ó, só vem até a dezena, ó, tá faltando a centena aqui, então esse já não é o maior número. Por enquanto, o maior número que a gente encontrou em questão de ordens, né, primeira, segunda, terceira, quarta, quinta e sexta ordem, é esse. Depois a gente vai comparar os números. Então aqui, ó, eu tenho todos os números também com as duas classes completas, as unidades simples e as unidades do milhar. Agora a gente não consegue saber, só olhando pelas classes, qual é o maior e qual é o menor. A gente vai ter que olhar pelo número. Então a gente viu que aqui, ó, eu tenho os 100 mil, certo? Muito bem. Então a gente vai ter que encontrar um número maior. Por enquanto, 100 mil está sendo maior. Aí eu tenho aqui também, ó, o número 1 indicando 100 mil. Só que olha aqui, eu tenho mais o número 1 aqui, ó, na unidade do milhar. Então eu tenho 101 mil. É maior do que 100 mil. Então esse aqui já podemos descartar. Agora, na linha de baixo, olha que legal. Eu tenho 101 mil e 1. Então eu tenho uma unidade a mais do que o de cima. Significa que esse aqui por enquanto está sendo maior. Então esse também podemos descartar. E agora aqui, eu tenho 110 mil. Pronto, já encontramos. Eu nem preciso olhar esse 10 aqui, ó, 110.010. Por quê? 110 mil é maior do que 101 mil. Já encontramos o maior número, 110 mil. Muito bem. Agora o que a gente tem que encontrar? O menor número. Então eu vou limpar aqui para a gente observar. O menor número tá bem fácil. Então já temos aqui, ó, o menor número. Só de olhar para ele a gente já sabe qual que é, né? Temos 1100, tá certo? Super simples. Então lembrando, ó, você pode observar pelas ordens, ó, primeira ordem, segunda ordem, terceira ordem, quarta ordem, quinta ordem, sexta ordem. Lembrando que você vai comparando. Por exemplo, aqui, ó, vou usar de exemplo esses três números aqui que vai ficar mais fácil de vocês entenderem. Na centena do milhar, não consigo saber qual desses três aqui, ó, é maior porque todos são iguais, tá vendo? Então a gente tem que olhar para as dezenas do milhar. Olha só, aqui os dois são iguais, estão empatados, mas ó, no último aqui, ó, ele tem o número 1, que é maior que 0. Então a gente já consegue saber que esse aqui é maior que esses daqui. Tá vendo? Então você vai olhando para as classes. Beleza, sabendo disso, vamos responder então a letra A, que o 110.010 é o maior e o 1100 é o menor, tá certo? Bora marcar aqui então a nossa resposta. O maior é o 110.010 e o menor é o 1100. Muito bem. Letra B. Escreva por extenso o maior número que a professora colocou no quadro. Então, como a gente viu aqui, o maior número, ele é o 110.010, tá?
Então, olha só, vou até colocar aqui, ó, separado para vocês. É o último número aqui do quadro, tá certo? 110.010. Nós vamos escrever isso por extenso, não tem dificuldade alguma. É só escrever 110.010. Dessa forma mesmo que a gente pronuncia. Então vamos lá, 110.010. Tranquilo, né? Letra C, escreva em ordem decrescente, ó, presta atenção na palavrinha decrescente, ou seja, começa pelo maior e termina com o menor. Os números que estão escritos no quadro. Então a gente vai começar pelo maior. Qual que é mesmo? 110.010. Então vamos anotar aqui no quadro quais serão a ordem. Bora lá. Então começando pelo maior. Esse aqui é o maior, é o primeiro número que a gente vai anotar. Então agora nós temos que procurar o maior que vem em seguida depois do 110.010. Então nós temos que olhar de novo aqui, ó, a casa das unidades, das dezenas, das centenas, do milhar, tá bom? Então vamos olhar aqui, vamos observar desses dois aqui, qual que é maior? Não dá para saber, os dois estão iguais. Então a gente vai ter que olhar para as unidades simples aqui, ó. Qual que é o maior número aqui? E o maior número é o número 1, porque aqui está tudo zero. Aqui eu tenho na unidade o número 1, então o 1 é maior que 0. O que vem logo em seguida, então o segundo que a gente vai anotar é esse daqui. Muito bem, 101.001. E depois eu tenho aqui, ó, 100.000, que é o maior número desse lado aqui, e aqui desse lado eu tenho 101.000. Qual é maior? Então esse é o terceiro maior número. Muito bem. Agora qual que é o próximo? O quarto maior número é o 100.000 e agora sobrou o 10.001, tá vendo? Que ele é maior, ó, o 10.001 é maior que o 1.100. E por último, o sexto número vai ser o 1.100. Então a gente tem que organizar nessa ordem, para ser ordem decrescente, ou seja, a gente vai anotar do maior para o menor. Então bora marcar aqui na letra C, 110.010, 101.001, 101.000, 100.000, 10.001 e, por fim, 1.100, tá bom? Tranquilo, sem mistérios, é só observar as classes, as ordens e vai ficar tudo tranquilo. Bora continuar. Letra D. Escreva uma decomposição para o número 101.001. Então bora fazer isso. Então para a gente escrever a decomposição é muito simples, né? Vocês já fizeram isso diversas vezes aqui comigo, vamos fazer de novo. Olha só. Então o número que nós vamos trabalhar é esse número aqui, ó, e a gente vai decompor ele. Primeiro a gente vai separar 100.000, depois 1.000, depois 1. Super tranquilo. A gente pode fazer a decomposição só com adição ou com multiplicação. Para variar, eu sempre faço muito com adição com vocês, então vamos fazer com multiplicação, tá? Então vou colocar um número aqui, ó, 101.001, tá? Colocar aqui, ó, muito bem. E a decomposição dele vai ficar como? Deixa eu colocar o separador de milhar, que é o pontinho aqui, né? Muito bem. Então vamos lá. Primeiro a gente coloca 100.000. Então com a multiplicação fica como? Quantas vezes o 100.000 a gente tem aqui? A gente tem só uma vez o 100.000. Olha só que tranquilo. 100. E aí eu coloco aqui, ó, 3 zerinhos para formar o 100.000. Tá vendo? Mais. Quantas vezes eu tenho o 1.000 aqui, ó? Eu não tenho uma vez só? Então, uma vez 1.000. Olha que tranquilo. Muito bem. E agora, quantas vezes eu tenho uma unidade? Porque o zero aqui da centena e o zero da dezena, a gente não vai colocar mais zero e mais zero, tá? Então, é somente os números que são diferentes de zero. Ó. Uma vez 100.000, depois uma vez 1.000, fica 101.000. E agora, mais uma vez o 1. Olha só, tranquilo. Então formou o número 101.001. Tranquilo. Como que eu faço isso sem ser por multiplicação, só por adição? Muito simples, eu vou fazer aqui ao lado, ó. Fazer menor para caber aqui, ó. 100.000, olha só. Muito bem, 100.000 mais 1.000 mais 1. Então, assim é a forma de fazer a decomposição com adição. Aqui eu usei a multiplicação, você pode escolher qualquer um dos dois para anotar na letra D de vocês aí, os dois estão corretos, tá certo? Muito bem. Letra E, escreva usando algarismos os números 100.000 e 1.100.
Então, simples, né? Aqui o número está por extenso e agora a gente vai escrever com os algarismos, ou seja, com os números. Então, 100 mil, como que fica mesmo? Acabamos de ver aqui, ó, 100 mil, tá aqui, ó. É o 100 seguido de 3 zeros. Então, super simples, vamos fazer isso. Olha lá como ficou, super tranquilo, né? E o 1100? Mesma coisa, ó. Olha o 1000 como que é aqui mesmo, olha o 1000 aqui, e falta pôr o 100 junto com ele, né? Então vai ficar 1, 1 e 2 zeros. Então, olha só, 1100, super simples. Agora, número 2. Em outro desafio, a professora colocou os algarismos 8, 4, 3, 5 e 2 na lousa e pediu para que os estudantes escrevessem alguns números utilizando os algarismos. Observe os números que alguns estudantes escreveram e responda as questões. Então temos a Valéria no quadro azul. Eu escrevi o número 83.000 mais 500 mais 20. Muito bem. Agora temos aqui a Alana. No número que escrevi, o algarismo 3 vale 30.000 unidades. O algarismo 8 vale 8.000 unidades. O algarismo 5 vale 500 unidades. E o algarismo 2 vale 20 unidades. Agora temos o Guilherme. O número que escrevi, ele é decomposto da seguinte maneira. 3 vezes 10.000, 8 vezes 1.000, 2 vezes 100, 5 vezes 10, 4 vezes 1. E temos aqui o do Ricardo. Eu escrevi o número 82.530. Então, seguindo os números que a professora colocou lá no quadro, eles formaram essa numeração. Daí na letra A está dizendo o seguinte: represente a seguir os números escritos pelos 4 estudantes. Então agora a gente vai ter que escrever aqui, ó, essa numeração que cada um escreveu, tá certo? Então vamos lá. Começando pelo quadro azul, eu tenho aqui o número 83.520. Simples assim, a gente vai juntar todos e vai formar esse número. 83.520. Simples dessa forma. Então, vamos lá. A Valéria escreveu 83.520. Agora, aqui, ó, temos o número da Alana. O 3 vale 30.000 unidades, ou seja, 30.000 mais 8.000, 38.000, mais 500, 38.500, mais 20 unidades aqui, ó, 38.520. Então vamos anotar aqui. Então muito bem, a Alana marcou 38.520, super simples. E agora o próximo, que é o Guilherme. O número que escrevi, ele é decomposto da seguinte maneira: 3 vezes 10.000 vai dar 30.000. 8 vezes 1.000 vai dar 8.000. Então já temos 38.000. 2 vezes 100 vai dar 200. Então temos 38.200. Agora 5 vezes 10 dá 50. Então temos 38.250. Mais 4 vezes 1. Então vai dar 4. Vai ficar 38.000. Vou marcar aqui para vocês. 38.254. Olha que simples. Juntamos todo mundo. Deixa eu arrumar esse 38 aqui, que ele está torto. Muito bem. E vamos anotar aqui então do Guilherme. 38.254. E por fim, temos o balãozinho verde. Eu escrevi o número 82.530. Esse está fácil, né? Do jeito que a gente lê, a gente escreve. Então vamos lá. 82.530. Muito simples. Letra B. Qual o maior e o menor número escrito pelos estudantes? Então aqui a gente tem que olhar qual é o maior. Então a gente vai observar aqui, ó, nas ordens e nas classes. Todos os números têm classe de milhar, então fica mais fácil. A gente pode observar que aqui, ó, nós temos 38.000, aqui 38.000 e aqui 82.000 e aqui 83.000. Pronto, já encontramos o maior. 83.000 é o maior. Nem precisamos olhar aqui, ó, na classe das unidades simples. Beleza. Agora qual que é o menor? Temos o 38.520 e temos o 38.254. É só a gente observar aqui, ó, nas unidades simples. O 254 é menor que 520. Já encontramos então, que é o do Guilherme. O maior é o da Valéria, o menor é o do Guilherme. Então vamos anotar ali, ó. O maior é 83.520 e o menor 38.254. Muito simples também. Letra C. Escreva por extenso o número representado pelo estudante Guilherme. Então, do estudante Guilherme é o balãozinho rosa. Então, nós temos que escrever por extenso o número 38.254. E é super simples, né? Do jeito que a gente lê, a gente escreve.
Então olha só, 38.254, super simples, coloquei junto aqui para vocês o número que ele formou ali com a decomposição, tranquilo, né? Letra D, agora é sua vez. Com os algarismos escritos na atividade, descreva o maior e o menor número possível que podemos formar utilizando os 5 algarismos sem repeti-los. Então a gente tem que formar o maior número sem repetir e também o menor número sem repetir daqueles números que a professora anotou no quadro. Então eu vou trazer aqui para vocês os números que estão no quadro. É o 8, é o 4, 3, 5 e o 2, né? Nessa ordem que está lá no enunciado da professora. Muito bem. E aí a gente tem que formar o maior número sem repetir esses números aí. E é muito simples, né? Para formar o maior número, a gente vai utilizar na ordem do maior para o menor. Então como que vai ficar? Vou colocar aqui ao lado, depois a gente escreve embaixo. Qual que é o maior número aqui? É o 8, então eu coloco o 8 aqui. Depois, qual que é o maior? É o 5, então já formei o número 85. Depois vem o 4, muito bem. Depois o 3 e depois o 2. Formei o número 85.432. Olha que simples, sem mistérios, né? Então vamos anotar aqui e já escrever por extenso. O maior é 85.432 e aí tem escrito por extenso, tá bom? Simples. E agora para formar o menor número, é a mesma coisa, só que começando pelo menor número e terminando no maior. Então vamos lá começar pelo menor número. Qual que é o menor número dessa nossa lista? É o número 2, então começo por ele. Depois do 2, qual que é o menor número? É o número 3, já formei o número 23. Depois o menor número é o número 4, olha só, 234. Depois vem o 5 e depois, por último, o 8. Formei o número 23.458. Então vamos anotar aqui. Simples, tá vendo? Não tem mistérios, é super tranquilo. Número 3. Faça a decomposição desses números escritos na atividade anterior de duas maneiras, utilizando apenas adições e outra utilizando adições e multiplicações por múltiplos de 10. Então, simples, vamos lá com muita tranquilidade. Então, bora lá, começando pela adição. Lembrando que esses números é o que a gente usou na atividade anterior. Super simples, começando pela decomposição com adições. Então, vamos separar aqui o 80.000 primeiro. Então fica fácil, né? 80.000, muito bem. Depois o 2.000, simples demais, adição e coloco 2.000, muito bem. Depois coloco o número 500, olha que tranquilo. Então adição de novo e o número 500, muito bem. Depois adição mais uma vez o número 30 e acabamos, né? O número 0 da unidade não vamos pôr aqui, a gente não vai fazer isso aqui, mais 0. Por quê? Porque não vai influenciar em nada esse 0 aqui, então a gente vai deixar aqui assim, 82.530. Muito bem. E agora com múltiplos de 10 vai ficar da seguinte maneira, vamos fazer aqui com o 80.000, iniciando com ele, eu tenho 8 vezes o 10.000. Pronto, já formei o número 80.000. Mas, olha só, agora o 2.000, eu vou fazer 2 vezes o número 1.000. Olha só, se eu fizer 2 vezes o número 1.000, eu formo 2.000. Agora o 500, mais 5 vezes o 100. Olha só que legal. Eu vou formar 500, mais 3 vezes o 10. Por quê? Para formar o número 30. Então, 3 vezes o 10. Muito bem. Formaremos aqui então 82.530, certo? Agora vamos fazer a letra B. Primeiro com adições. Então, começando aqui no primeiro número, que é o 3, que representa 30.000, eu vou colocar aqui, 30.000, super tranquilo, olha só. Mais, qual que é o próximo número que vem? É o 8. Então, é o 8 de 8.000. Então, coloca aqui, 8.000, super simples. Mais, de novo, agora a centena, é o número 500. Mais a dezena, que é o número 20. Olha só que simples. E vamos fazer aqui agora em forma de multiplicação por múltiplos de 10. Então eu vou fazer 3 vezes, que número eu preciso pôr aqui para formar 30.000? O 10.000. Então 3 vezes 10.000, eu formo 30.000. Mais, agora o 8. 8 vezes o 1.000.
Então eu vou formar 8.000 se eu fizer 8 vezes 1.000. Muito simples. Depois, mais de novo, agora a gente vai fazer o 500. A gente já fez 500 aqui, ó, 5 vezes 100. Então, 5 vezes 100. Super tranquilo, ó, não tem mistérios. Mas agora a dezena, a gente precisa fazer o número 20, então a gente faz 2 vezes o 10. Pronto, formamos o número 20 e formamos o número 38.520. E por fim, temos aqui a letra C, que está como B, né? Vamos acertar isso aqui. Faça uma marcaçãozinha em cima aqui, ó, da letra B, faz um xizinho aqui, ó, e coloca aqui a letra C. Muito bem, e na letra C então ficou 38.254. Vamos lá marcar aqui, ó, começando pelo 30.000, que a gente já viu como escreve aqui, ó, 30.000. Muito bem, ó, a gente vai fazer com adição primeiro, essa decomposição, 30.000. Mais, ó, adição de novo, 8.000. Então, só colocar o 8.000 aqui, ó, do jeito que vocês sabem escrever 8.000. Depois, mais 200. Então, olha só, as centenas, 200. Mais a dezena agora, que é o 50. Muito bem. E agora temos unidade, ó, mais o 4, tá vendo? Então ficou 38.254. Agora com multiplicação. Quantas vezes o 10.000 precisa multiplicar para formar o 30.000? 3 vezes, né? Então, ó, 3 vezes 10.000. Super tranquilo. Olha isso, que facilidade. Mas, agora quantas vezes a gente multiplica aqui, ó, o 1.000 para formar 8.000? Simples, né? 8 vezes o 1.000. Olha, que fácil, né? É isso aí, ó. O próximo é o 200. Então, 2 vezes o quê? O 100. 2 vezes o 100. Beleza? Mas, quantas vezes a gente multiplica o 10 para formar o 50? A gente multiplica 5 vezes. Então, olha só, 5 vezes 10 forma o 50. E para formar o 4? Vamos lá? 4 vezes o número 1. Olha aí. Formamos a decomposição também no número 38.254. Tá legal? Eu espero que você tenha gostado e, como eu sempre digo para vocês, escreve aqui nos comentários a hashtag os números naturais para eu saber que você está assistindo até o final e para o YouTube usar essa hashtag como pesquisa. Já deixa aquele likezinho se você não deixou, se inscreve no canal se você é novo aqui, seja muito bem-vindo e compartilha com a galera. Um grande abraço, até a próxima aula!